Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a escola e o corpo. Vivemos hoje em um momento onde os corpos aparecem a nós de uma maneira diferenciada, porque os corpos aparecem a nós como se eles fossem avatares de imagens que aparecem e são deletadas muito rapidamente. Então, ao mesmo tempo que essas imagens passam por nós muito rapidamente, temos também uma outra impressão que temos acesso direto, que temos uma conexão direta a todos esses corpos que aparecem nessas imagens. Somos a sociedade da conexão. Agimos como se tudo estivesse conectado. Então, vivemos uma sociedade onde aparentemente o nosso caminho até as coisas é um caminho direto, é um caminho sem rugosidade, é um caminho sem impedimentos. Basta dizermos sim, ou seja, clique aqui para obter o outro, que o outro virá até você. Delete o outro e o outro desaparecerá. É assim que nós vivemos e é assim que nós interpretamos muitas das vezes as nossas relações corporais, pedagógicas, sociológicas, familiares e corporais. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria que você, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vem comigo, chegamos aí à marca dos quase 5.500 inscritos. Esse sucesso todo é por causa de vocês. Vocês são responsáveis também pelo sucesso do nosso canal. Eu penso que um canal de filosofia, sem produção quase nenhuma, sem que eu ainda participe de lives com grandes personalidades do mundo digital, ou seja, é um professor de filosofia com essa cara aqui falando com vocês. E o canal está caminhando bem. Então, maior virtude da vida, penso que seja gratidão. Então, muito obrigado a todos vocês. Então vamos continuar com o nosso diálogo sobre esse corpo, ou esses corpos que aparecem a nós agora. Byung-Chul Han, no seu livro A Agonia do Eros, ele fala sobre a maneira ambígua com que o Eros, ou seja, com que o outro que nos atrai e às vezes nos repele, aparece a nós. Esse outro aparece a nós interpretado em nós mesmos, ou seja, nós vivemos a agonia do Eros e a imposição demasiada do eu. Então esse outro sempre é interpretado em mim. E esse outro que é interpretado em mim tem dificuldades de ter relações com esse outro que aparece. E esse outro que aparece muitas das vezes, segundo Byung-Chul Han, de maneira pornográfica. Ou seja, nossas imagens são expostas na rede, são as nossas famílias, tudo que é nosso é exposto na rede, segundo Byung-Chul Han, de forma pornográfica. Ou seja, essa conexão direta com o outro, com aquilo que é esse outro, parece que tomou conta de nós de tal forma que nós resolvemos conectar ao mundo tudo aquilo que é nosso. O bebê nasce, a foto do bebê na rede. Se eu estou comendo um pastel, a foto de eu comendo pastel na rede. Se eu estou caminhando, a foto de eu caminhando na rede. Ou seja, toda a minha vida é uma vida conectada. Afinal de contas, os corpos passam por nós em uma velocidade incrível. Porém,
Ao mesmo tempo que eles passam com essa velocidade incrível, onde nós nos conectamos e deletamos esses corpos com tanta facilidade, temos a impressão que estamos diretamente conectados a tudo. Isso gera uma série de relações ambíguas na nossa vida social, na nossa vida escolar. Todos aí estão sabendo, até porque deu na rede, foi para a polícia. Um dos professores, né? Penso que eu já tenha tido contato com ele pelas fotos. Um professor foi acusado, e está sendo acusado por alguns pais que foram até a delegacia, de assédio em relação a algumas alunas. Isso realmente é algo muito sério, que precisamos questionar. O corpo dos nossos alunos pertencem aos nossos alunos. Então, quando nós temos casos de assédio, esses casos precisam ser investigados. O que me deixa triste e entristecido é que a reputação desse professor acabou. Sendo ele culpado, sendo ele inocente. Isso é o que me preocupa. Porque eu penso que num caso como esse, eu acho que a imprensa deveria esperar um pouquinho mais para colocar a foto e a imagem dessa pessoa na televisão. Esperar um pouco mais as investigações. Eu que sou professor, já vivenciei momentos em escola onde de fato eu poderia ser acusado de certas coisas, porque as coisas elas vão ganhando uma proporção às vezes entre os estudantes, e as coisas vão crescendo, e nem sempre é daquela forma, nem sempre é daquela maneira. Então eu penso que a imprensa deveria esperar um pouquinho mais para expor o nome, expor a imagem, porque a reputação dessa pessoa acabou praticamente, sem que ninguém tenha certeza. E se um dia ele foi inocentado, a imprensa vai dar o mesmo espaço de resposta? Então isso é o que me preocupa. Esse acesso direto à culpabilidade, que também tem a ver com uma outra coisa que eu tenho falado aqui, que é o caráter da supervítima. Mulheres, sobretudo meninas, gays, negros, fazem parte de categorias muito aviltadas socialmente. E quando essas pessoas dizem fulano de tal foi racista comigo, fulano de tal abusou de mim, ou fulano de tal me assediou, é como se essas pessoas, por fazerem parte desses grupos muito aviltados socialmente, tivessem sempre a razão, ou seja, é a supervítima. Então eu acho que nós devemos emprestar à suposta vítima o direito de se colocar e emprestar também àquele que está sendo acusado sempre o direito à defesa. E eu penso que foi muito inoportuno da parte da imprensa colocar já a imagem e o nome do professor, porque estando ele, sendo ele inocente ou não, a reputação dele simplesmente acabou, virou pó. Então acho que deveria haver mais cuidado, até porque a imprensa já cometeu esse erro, já participou da destruição moral de pessoas. Então acho que depois dessas experiências todas, principalmente com aquela escola de base, onde aconteceu aqueles supostos casos de abuso, e outra, quando uma pessoa quer destruir a outra hoje, é fácil. É só dizer que ele é abusador. É só dizer que ele é estuprador. A vítima ou a supervítima sabe disso. Eu quero acabar com esse cara. Só falar que ele é estuprador, abusador. Então, não estou colocando em dúvida as palavras. Eu apenas entendo que isso nós deveríamos esperar mais para tomarmos atitudes, e essas imagens estão aparecendo muito rapidamente. Mas isso acontece também devido a esse tema, devido a esse assunto que nós estamos falando aqui. Agimos como se as conexões
das nossas próprias falas fossem conexões diretas. Eu lembro que quando eu fui questionado, porque eu realmente me afeiçoei a uma aluna e tratava ela de uma forma assim, porque ela me afeiçoei, porque ela é bonita também, mas porque era uma aluna aplicada, então aquilo foi interpretado como se eu quisesse outra coisa com a aluna. E eu tive um professor que ele destacava muito bem, ele chamava as meninas que ele achava bonita de peixinho, né? Peixinho. E os que eles não achavam bonito, ele não chamava de peixinho. Claro que ele exagerava um pouquinho, né? Exagerava um pouquinho. Isso hoje não é admitido. Mas existia antigamente, ou seja, mais há um tempo atrás, essa relação mais direta de erotização. Ou seja, o que é bonito me atrai porque é bonito também. E como professor, eu me relaciono com essa pessoa de uma certa forma assim, ou assado, porque ela é bonita. Mas nessa época nós não entendíamos que o professor queria pegar a aluna e realmente nunca houve nenhum papo fora daquele ambiente escolar de que o professor tenha tentado alguma coisa. Nunca! E nós não interpretávamos assim. E uma vez uma aluna, ele estava dando aula, ele era professor de biologia, né? Ele dando uma aula, professor de ciências, ele estava falando do ânus. Aí uma minha aluna, professor, o que é ânus? Aí ele falou, olha, você coloca o dedo na nuca e vai descendo. O primeiro buraco que você encontrar. Aí a gente riu. Isso não foi para os pais. Ninguém... Claro, gente, que as coisas mudaram. Hoje em dia, a pessoa pode dizer, o professor me expôs, me ridicularizou. Isso pode ir até para o Ministério Público. Não estou dizendo que isso vai se repetir. Os tempos não se repetem, as coisas são diferentes. Agora, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, as nossas falas, se uma pessoa diz, você é bonita, ou você é bonito, mas vamos lá, você é bonita, principalmente se for um professor, se for um chefe, enfim, as pessoas interpretam a coisa não eroticamente como antigamente, mas pornograficamente. Então, filhinha, se o professor disser, você é bonita, fecha a perna, tá? Fecha a perna. É assim que nós estamos. Ou seja, a relação com o outro, ela é pornográfica. Ou seja, se disser que você é bonita, é como se nós disséssemos você é bonita com uma conexão direta com o clitóris. É assim que nós estamos. Eu estou questionando esse tipo de vigilância. Eu acho que os tempos mudaram. E é claro que nós temos que ter cuidados diferentes. O que eu estou questionando é essa pornografização das relações. Então tudo é pornográfico. Você é bonito. Opa, falou direto ao meu clitóris. Você é bonito. Opa, falou direto ao meu testículo. Essa pornografização da vida sem a erotização. E eu me surpreendi quando os diretores chegaram para mim e falaram, a aluna falou, primeiro que eu não falei que ela é bonita, uma vez eu falando com ela, falando, você é muito fofa, garota, falei assim, né? E tinha outras pessoas, porque realmente eu me simpatizei com ela. E depois ela falou que eu falei que ela é bonita, mas com outra conotação. Ah, um dia ele chegou e ficou olhando para minhas pernas enquanto eu arrumava a meia. Sabe, eu não quero questionar o cuidado. Os pais foram lá. Eu não quero questionar os cuidados. O que eu estou questionando é essa nossa relação pornográfica com a realidade. Como se nada tivesse corpo. Nós nos relacionamos socialmente com pessoas que têm corpos. Alguns corpos são bonitos, alguns corpos são feios, alguns corpos são mais ou menos. E na nossa relação de corpos, nós nos relacionamos também sensualmente com esses corpos, né? Às vezes eu vou em algum órgão público, até às vezes na Secretaria de Educação, e o atendimento não é lá essas coisas. Eu penso também porque eu tenho essa cara, gente. Isso acontece. É claro que nós precisamos ter cuidados para não discriminar. A conquista da igualdade é um desafio. E é um desafio
virtuoso. É um desafio de virtude. Por quê? Porque os nossos afetos são desiguais. Nossas afeições. Por isso que eu tenho dito que o amor é injusto, porque ele é sentimental e aqueles que estão fora dos seus sentimentos, ele afasta. Então é necessário que haja, sim, uma afirmação da virtude, para que a virtude diga: opa, aqui as coisas estão desiguais, precisamos de igualdade aqui onde as coisas estão desiguais. Porque se o sujeito tem essa cara minha, eu não tenho culpa. Eu tenho essa cara, ela é essa mesmo. Eu tenho culpa? Não. Então eu quero ser tratado da mesma maneira que alguém de olhos azuis é tratado. Por quê? Porque eu não tenho culpa de ter nascido com essa cara. E ele não tem culpa de ter nascido com cara de galã. Né? Tem até um professor de um colégio que a gente chama de professor delícia, né? Que as alunas ficam enlouquecidas quando ele chega e tal. E aquilo é normal, né? Da relação pedagógica, né? Também, as relações sociais. Então é isso que eu estou questionando. Precisamos questionar essa coisa de que a fala é sempre pornográfica. Falou? Então agora falou? Você é bonita? Isso é uma conexão direta com o clitóris? Agora se eu digo você tá bonita, aí não, o verbo estar já é um verbo que tira a pornografia. Mas até que ponto? Daqui uns dias eu vou dizer, você tá bonita hoje. Opa! Fecha a perna, minha filha. Ele falou que você tá bonita, fecha a perna. É assim que nós estamos. E eu acho que isso precisa ser questionado. Nós estamos numa... Por quê? Nós estamos numa sociedade que retirou a erotização das relações, a erotização das sutilezas da relação. E a retirada das sutilezas da relação colocou tudo aberto na pornografia da conexão. Ou seja, se ele diz que eu sou bonita, opa, tenho que fechar a perna, porque eu sou bonita, ele falou. Agora se eu falo, você tá bonita, aí vai fechar a perna também? Então eu acho que nós estamos diante dessas contradições e precisamos, como educadores também, participar disso. E simplesmente não aceitar que as coisas sejam assim. Isso pode ser questionado por nós também, porque nós, professores, estamos também bastante vulneráveis diante desses fatos, porque agora, se 4 meninas falam, não fui com a cara desse sujeito, e falar, ele falou que eu sou bonita, acabou a reputação do professor. E é isso que eu estou questionando. Ok, galera? Vocês são do coração.